Há um número que ecoa através da história, sussurrado em lendas e estampado em pesadelos coletivos. Um símbolo que conjura apocalipse, tirania e o mal absoluto, o 666. Ele não é apenas uma sequência, é um ícone cultural, um selo de terror que permeia filmes, livros e nossa imaginação mais sombria. Mas e se tudo o que você pensa saber sobre ele estiver fundamentalmente errado? E se a verdadeira história por trás deste enigmático algarismo for muito mais complexa e perigosamente mal interpretada? Estamos prestes a desvendar um engano de milênios. Desde os tempos bíblicos, o 666 tem sido sinônimo do anticristo, da marca da besta e do fim dos tempos. Gerações foram criadas sob a sombra desta interpretação apocalíptica, temendo sua manifestação em cada era. Mas, ironicamente, é exatamente essa narrativa tão arraigada que constitui o primeiro e mais crucial erro na compreensão do que o número realmente representa. Não é apenas uma questão de tradução ou contexto esquecido. É uma falha intrínseca na forma como a mensagem original foi recebida, distorcida e perpetuada, transformando uma advertência específica em um terror universal. A verdadeira natureza da besta e o significado da sua marca foram obscurecidos por camadas de desinformação e interpretações equivocadas. O que se perdeu na névoa do tempo não é apenas um detalhe, mas a chave para desvendar um dos maiores enigmas da humanidade. Será que o 666 não é uma profecia sobre um futuro distante e abstrato, mas um alerta codificado para um perigo muito mais próximo e tangível, enraizado em eventos históricos e figuras de poder daquela época? Prepare-se para uma revelação que choca e desafia cada premissa. O erro fundamental reside em ignorar o contexto original, as nuances da linguagem e a intenção dos autores. Desinformação histórica, impulsionada por agendas políticas e religiosas, transformou um aviso direto em um mito universal. Este é o ponto de virada: compreender que o 666 não é um número aleatório de azar, nenhum código para Satanás. É uma identidade velada, um selo que, quando decifrado corretamente, aponta para uma verdade incômoda sobre o poder e a opressão em uma era esquecida, redefinindo sua percepção. Ao longo desta jornada, vamos desmascarar a narrativa tradicional, questionar cada dogma e examinar evidências ignoradas ou suprimidas. Prepare-se para redefinir tudo o que você pensava saber sobre o 666. Esta não é apenas uma história, é a revelação de um erro milenar que moldou medos e crenças por séculos. A verdade é muitas vezes mais estranha e impactante que a ficção. E a verdade sobre o 666 está prestes a ser desenterrada, desafiando sua percepção da história e da própria natureza do mal. Se o primeiro erro reside em tomar o número 666 como uma previsão literal para o futuro, então a verdadeira armadilha está na forma como nos aproximamos de um texto tão complexo. O Apocalipse não é um manual de instruções direto, mas uma tapeçaria de símbolos, uma linguagem codificada nascida da opressão e da resistência. Seus autores não estavam escrevendo para as manchetes de amanhã, mas para as almas angustiadas de seu próprio tempo, usando metáforas e enigmas para criticar o poder estabelecido, sem incitar retaliação direta. Compreender isso é o primeiro passo para desvendar o véu que encobre não apenas o 666, mas toda a mensagem do livro. O que foi mal interpretado por séculos não é apenas um dígito, mas a própria natureza da comunicação divina e profética. Para decifrar essa linguagem oculta, precisamos mergulhar nas ferramentas interpretativas da época. O Apocalipse, como muitos textos antigos, emprega uma técnica fascinante conhecida como gematria. Trata-se de um sistema onde cada letra do alfabeto possui um valor numérico correspondente. Assim, nomes e frases podem ser somados para produzir um número, que por sua vez, revelava uma mensagem secreta ou uma identidade oculta. Não era apenas um jogo de números, mas uma forma sofisticada de comunicação simbólica, permitindo que os iniciados entendessem a crítica velada, enquanto os censores passavam despercebidos. É neste contexto que o 666 emerge, não como uma cifra aleatória, mas como um código intencional, apontando para algo muito específico.
A teoria mais difundida, e por muito tempo aceita, sugere que o 666, quando traduzido pela gematria hebraica, aponta diretamente para o imperador romano Nero César. O nome Nero César, transliterado para o hebraico Neronqsr, soma precisamente 666. Essa interpretação faz um sentido histórico profundo. Nero foi um perseguidor brutal dos cristãos, um déspota cuja crueldade era lendária, e, para os primeiros leitores do Apocalipse, ele personificava a besta romana. Mas aqui reside o detalhe que poucos percebem, a rachadura na fundação dessa certeza. Se a gematria é a chave, por que então a própria chave parece ter variantes? Pois é, uma outra versão do número da besta, encontrada em manuscritos gregos antigos, indica não 666, mas sim 616. Essa variação não é uma nota de rodapé, mas um terremoto para a interpretação literal. Se 666 era Nero, o que seria 616? Quando Nero César é escrito em latim e transliterado para o hebraico sem a letra nan final, a soma é 616. Isso revela uma falha crítica. O número não era fixo ou universalmente compreendido. Ele dependia da ortografia e da língua, sugerindo que a identidade da besta era mais fluida. A busca por uma figura singular, uma simplificação excessiva. O primeiro erro não era apenas sobre quem era o 666, mas sobre a expectativa de uma figura única. A instabilidade textual entre 666 e 616 nos força a olhar além do indivíduo. A besta não era um homem, mas o espírito de um sistema, a personificação de uma autoridade que se opõe a tudo que é justo. O número é um símbolo do poder corruptor, da idolatria ao Estado e da perseguição. Não um nome, mas uma força a ser reconhecida, uma corrente de opressão que se manifesta de diferentes formas. É essa força abstrata e insidiosa que o Apocalipse buscava expor. Se o código do Apocalipse foi quebrado e a gematria nos libertou da busca por um número literal, a questão que ecoa é: onde, então, está a marca? O grande erro não foi apenas a interpretação superficial do 666, mas a crença de que a besta operaria de forma óbvia. A verdade, que os especialistas em profecias ignoram, é que a marca é muito mais insidiosa, uma teia invisível tecida nas fundações da nossa realidade. Ela não se manifesta como um chip ou um código de barras, mas como uma influência pervasiva, moldando silenciosamente nossas percepções e decisões, sem que sequer percebamos. Essa marca invisível é a conformidade, a aceitação passiva de sistemas e ideologias que, sob o véu da modernidade e do progresso, corroem a autonomia do pensamento e a liberdade. Pense em como narrativas são construídas, em como o consenso é fabricado através de meios de comunicação e instituições benevolentes. A besta opera pela normalização do inaceitável, pela diluição da moralidade, pela redefinição da verdade. Ela não precisa de um exército, ela precisa de mentes que não questionem, corações que aceitem o imposto como a única realidade possível. Os detalhes que ninguém percebeu estão na sutileza dessa operação. A marca não é um símbolo de posse, mas um padrão de pensamento que nos alinha com a agenda de uma força maior, muitas vezes inconscientemente. Ela se manifesta em nossa cultura de consumo, na busca por gratificação instantânea, na dependência de tecnologias que prometem conexão, mas controlam. Se você está começando a ver o padrão, a sentir a ressonância dessas palavras e questionar as verdades ensinadas, deixe um like e um comentário abaixo. Sua percepção é crucial para resistir. Eles escondem essa verdade porque desestabiliza os pilares de seu poder. A besta se esconde na burocracia excessiva, nas regulamentações sufocantes, nas crises fabricadas que justificam a erosão das liberdades individuais. Opera nas sombras das decisões político-econômicas que parecem beneficiar a todos, mas que consolidam o poder nas mãos de poucos. A verdade por trás das aparências é que vivemos em um sistema projetado para nos manter distraídos, complacentes e assim, chegamos ao limiar da verdade. Deixamos para trás a imagem de um tirano e a simplicidade de um microchip para encarar a arquitetura invisível de um sistema. Mas toda estrutura, por mais imponente que seja, precisa de uma fonte de energia. Todo sistema precisa de um motor.
Se a besta é uma ideologia que se espalha como um vírus pela consciência coletiva, a pergunta final e mais aterrorizante não é o que ela é, mas quem a alimenta? Quem fornece a energia vital que permite a essa sombra se expandir e consumir a luz? A resposta esteve oculta à vista de todos, mascarada pela nossa própria recusa em olhar para o espelho. O segredo final não está em um cofre antigo ou em um texto codificado, mas dentro do coração humano. A revelação que redefine o fim dos tempos é esta: a besta não é uma entidade externa que vem para nos conquistar. Ela é um construto, um potencial sombrio que reside dentro da própria humanidade, uma egregora nascida de nossos medos, nossa ganância e nosso desejo de poder. O número 666 não é a identificação de um homem, mas o código-fonte de um sistema operacional humano que falhou. A representação da humanidade tentando se elevar à divindade por meios materiais, sempre caindo, repetidamente, na imperfeição do número 6. A besta, portanto, é a manifestação coletiva do ego humano desenfreado, uma consciência de colmeia que prioriza o controle sobre a liberdade, o dogma sobre a verdade e o material sobre o espiritual. Ela não precisa invadir nosso mundo. Ela nasce dele. Essa compreensão muda tudo. A profecia apocalíptica não é um roteiro para um futuro inevitável, mas um diagnóstico atemporal da condição humana. O fim dos tempos não se refere ao fim do mundo, mas ao fim de uma era de consciência, um ponto de inflexão onde a humanidade deve escolher entre a transcendência ou a submissão a este sistema que ela mesma criou. A batalha não é travada em campos de guerra com exércitos, mas no campo de batalha da consciência individual. Cada vez que a sociedade se organiza em torno do medo, da exclusão e do controle absoluto, a besta ganha força. Ela não é um evento futuro, é um ciclo recorrente na história, e estamos agora, talvez, em sua manifestação mais potente e globalizada. É aqui que a verdadeira natureza da marca se torna terrivelmente clara. Não é um selo físico imposto à força, mas um alinhamento espiritual e ideológico, aceito voluntariamente. Receber a marca na testa é adotar a mentalidade da besta, seus valores, sua visão de mundo. Recebê-la na mão direita é agir de acordo com essa mentalidade, tornando-se um agente ativo do sistema. O comércio proibido àqueles sem a marca não é sobre pão e água, é sobre a participação no grande jogo social e econômico. Para ter sucesso, para comprar e vender no sistema da besta, você precisa pensar como ela e agir como ela. A marca, no final, é o símbolo da sua total conformidade e ressonância com a frequência da consciência coletiva caída. Portanto, o Enigma 666 se resolve não como uma identidade, mas como um espelho. O poder da profecia não era prever um monstro, mas nos alertar sobre o monstro que poderíamos nos tornar. A boa notícia é que um espelho pode ser quebrado. A consciência é a chave. Entender a natureza do sistema é o primeiro passo para reivindicar sua soberania sobre ele. Se esta jornada abalou sua percepção da realidade, entenda que este é apenas o ponto de partida. O verdadeiro trabalho de navegar por estes tempos começa agora. Inscreva-se e ative as notificações, pois em nosso próximo documentário, exploraremos as ferramentas e estratégias para fortalecer sua mente e espírito contra essa influência invisível. A escolha final, como sempre foi, é sua.